A Justiça Federal condenou o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e a própria Força Sindical a devolverem R$ 235 mil desviados do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT é um fundo especial vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, do abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. Os desvios aconteceram em 2001, durante a execução do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, segundo denúncia feita pelo Ministério Público Federal e acatada pela juíza federal Fernanda Souza Rutzer, da 25ª Vara Federal Civil. Além da devolução, os 2 réus no processo foram multados em 471 mil por irregularidades. O julgamento dos 38 réus envolvidos no suposto esquema de compra e vendas de votos de parlamentares revelado em 2005, conhecido como Mensalão, deve começar no final do ano que vem no Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, o ministro e relator do caso, Joaquim Barbosa, vai encerrar a fase de perícias, na qual fatos relevantes são investigados, e vai abrir um prazo de 15 dias a 1 mês para alegações finais das partes. Depois, Barbosa vai elaborar o seu voto, o que deve levar cerca de 1 ano. Segundo o ministro, o longo período reservado para a elaboração do voto se deve ao fato de que nunca houve no STF uma ação penal com tantos réus e detalhes a serem analisados. Ele deve estudar mais de 40 mil páginas de processo antes de votar. A ação do caso começou a tramitar no STF em 2007, após a Corte aceitar a denúncia contra os 40 réus oferecida pelo Ministério Público Federal em 2005. São José dos Campos e Taubaté foram incluídas entre as 100 cidades de São Paulo consideradas prioritárias pela direção estadual do PT para a disputa das eleições municipais de 2012. A ofensiva tem como objetivo ampliar a representatividade do partido, que administra atualmente 74 dos 645 municípios do estado. Na região, das 39 cidades, apenas 2, Jacareí e Santo Antônio do Pinhal, estão sob o comando da legenda. O esforço da rearticulação será comandado pelo presidente estadual do PT e deputado estadual eleito, Edinho Silva, e vai contar com a participação efetiva do presidente Lula, do PT, que no próximo dia 31 de dezembro vai deixar o Palácio do Planalto. De acordo com a estratégia traçada em reuniões recentes da executiva estadual petista, Lula vai visitar a partir do próximo ano São José e Taubaté, além de outras 98 cidades consideradas prioritárias para a legenda. Posse de Dilma está marcada para o primeiro dia de 2011. Os detalhes da TV Senado. A posse da presidente eleita Dilma Rousseff está prevista para as 2h30 da tarde do dia 1º de janeiro e vai durar cerca de 1h30. Numa reunião com a equipe organizadora do evento, a presidente eleita disse que prefere esse horário para que ela possa cumprir a agenda extensa prevista para o dia. Depois da solenidade no Congresso, Dilma segue para o Palácio do Planalto, onde recebe a faixa do presidente Lula. Em seguida, os dois devem falar ao povo diretamente do parlatório do Palácio, em frente à Praça dos Três Poderes. O diretor de operações da Infraero, João Jordão, afirmou que apenas 60% do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos vai estar pronto para a Copa de 2014. Ele destacou que, pelo andamento das obras, o Terminal 3 não será concluído a tempo do Mundial, mas garantiu que o atraso não cria um risco de apagão durante a Copa de 2014 no aeroporto, principal destino para voos internacionais do estado de São Paulo. O novo terminal vai ampliar a capacidade de Guarulhos em 15 milhões de passageiros. A capacidade atual de Guarulhos é de aproximadamente 22 milhões de pessoas. A estimativa da Infraero é que o movimento nos aeroportos do país aumente entre 2 milhões e 2 milhões e meio de passageiros durante o Mundial do Brasil. Moradores do bairro Vale das Flores, em Tremembé, estão próximos de serem despejados pela prefeitura. Eles descumpriram uma determinação da Justiça e ocuparam uma área de proteção ambiental. No ano passado, a área de proteção ambiental já tinha sido congelada pela Justiça. Com isso, nenhuma outra construção deveria ser erguida no local, podendo os moradores
descumpriram essa ordem. De acordo com a Prefeitura, mesmo os moradores que tiveram os barracos cadastrados terão que deixar o local. Depois de concluir o levantamento, a Prefeitura local deve agendar uma data para cumprir a determinação judicial e demolir os barracos irregulares. Comissão discute direitos humanos. Os detalhes à TV Senado. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos no Parlamento do Mercosul debateu nesta segunda-feira os direitos humanos nos 4 países do bloco. A discussão vai orientar a elaboração do informe anual sobre a situação dos direitos humanos na região. Nesta reunião, os parlamentares discutiram a situação dos direitos humanos no Brasil. A situação carcerária foi um dos problemas apontados. O país que tem um sistema carcerário e prisional como o nosso tem que se envergonhar. Eu não vejo avançar. O mais que se trabalha, o mais que se denuncia, eu não vejo avançar e não vejo vontade de avançar. Como representante de várias organizações da sociedade civil, Daniela Rich, da comunidade Bahá'í, citou avanços como o Plano Nacional de Direitos Humanos, o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado este ano pelo Congresso, e a Lei da Ficha Limpa, que, segundo ela, deve servir de exemplo para os outros países do Mercosul. Daniela Rich também sugeriu que os parlamentares defendam os direitos humanos como parte de um bloco e não apenas como representantes de um único país. A gente está num momento histórico, a gente não fala mais da supremacia das nações, a gente está falando de supremacias regionais, a gente está falando de uma supremacia global. Então, obviamente, o que acontece do outro lado do mundo é responsabilidade nossa também. Então, como que o Parlasul pretende se posicionar como bloco, nesse caso, como um bloco regional, em relação a violações de direitos humanos em outros países? Esta foi a terceira reunião para orientar o informe anual sobre direitos humanos no Mercosul. Paraguai e Argentina já realizaram audiências públicas sobre o assunto. Falta só o Uruguai, que tem reunião marcada em dezembro. O importante é que esse relatório repercuta no que ele tem de bom, no que ele tem de ruim, a avaliação precisa que se faz, né, na questão dos direitos humanos e naquilo que o relatório aponta como ainda carente de medidas concretas, que as medidas sejam adotadas, mas para isso o relatório tem que repercutir, não só no campo da institucionalidade, como na sociedade civil. A alta da carne, que já soma 17% neste ano, não dará fôlego nem no Natal. As aves como peru e chester, tradicionais na ceia natalina, estarão até 9% mais caras, segundo previsão da Associação Paulista de Supermercados. A alta nos valores ocorre por conta da ascensão das classes C e D, que com maior renda não vai dispensar o item. Para evitar novos reajustes às vésperas das festas, quando a demanda aumenta, a entidade negocia com os varejistas e produtores para manutenção dos preços. As aves que começaram a chegar na semana passada nos supermercados custam, em média, R$ 10 o quilo. De cada 2 famílias do estado de São Paulo, uma chegou ao mês de novembro com dívidas, segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da FEComércio. O crescimento representa somente na capital paulista 148 mil novas famílias endividadas. Esse aumento é fruto do bom momento econômico no país e deve ter reflexo nas compras de Natal. Mesmo assim, a assessora econômica da FEComércio, Fernanda Della Rosa, explica que esse cenário é fruto do aquecimento da economia e do aumento da confiança do consumidor. Na comparação entre novembro e outubro, o endividamento das famílias do estado passou de 49,8% para 50,1%, o que significa 12 mil novas famílias endividadas apenas na cidade de São Paulo. Em instantes você confere variação de preços de passagens aéreas, pode chegar a 483%.